Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Colossos, ou Colossas, dependendo da versão que a gente vê aí na geografia mundial. Essa cidade já não existe mais. E o apóstolo Paulo envia uma das suas 4 cartas da prisão. Paulo atua de maneira física, presencial, através das viagens missionárias. Dependendo da leitura que se faz, são 3, dependendo da leitura, são 4 viagens. E Paulo abre uma série de igrejas, consagra uma série de presbíteros, pastores, e depois ele volta confirmando as igrejas e sustentando. E algumas delas ele escreve as cartas. Tirando a pessoa de Jesus, no Novo Testamento, Paulo é o grande personagem. Mais de 50% do escrito bíblico do Novo Testamento tem a ver com ele. Ou o livro de Atos, Lucas falando a respeito dele, ou as outras cartas que Paulo escreve, doutrinando, fortalecendo as igrejas pelas quais ele passou. Colossenses ou Colossos não foi uma das igrejas que Paulo fisicamente visitou. Paulo não esteve lá. Mas Paulo foi procurado por um dos seus líderes, por um dos seus evangelistas, talvez um dos seus presbíteros. O texto bíblico não dá a informação precisa da pessoa de Epáfras, mas foi procurado lá na prisão, para que Paulo pudesse auxiliar a igreja que estava passando por um período de turbulência doutrinária. E aí a gente pega um texto como esse, uma cidade que nem existe mais, na antiga Ásia Menor, na atual Turquia. O que tem a ver conosco? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: tudo que foi escrito outrora, tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino, para o nosso aproveitamento foi escrito. Paulo olha para o texto do Antigo Testamento e diz assim: isso é importante para mim hoje, isso é válido. E para nós, cartas como essa são muito importantes e válidas. E a gente vai ver, e vamos iniciar uma sequência, ficamos aí 40 mensagens, foram 40 pregações no texto de Efésios, e a gente vai passar um período caminhando com o texto de Colossenses. E existe uma certa parceria entre Efésios e Colossenses, não só porque Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, essas 4 cartas foram escritas no mesmo período que Paulo estava preso, não só por esse fator temporal, mas existe um fator doutrinário muito importante. Cerca de 70% até, dá para se afirmar, do que está escrito em Efésios, se replica de certa forma em Colossenses. Mas existem coisas novas, inclusive palavras que Paulo nunca tinha usado, e ele aplica na carta aos Colossenses, porque havia uma demanda, havia uma questão espiritual, doutrinária, bíblica nova, que Paulo precisava responder. Só que quando nós olhamos, e a gente vai ver isso no caminho, hoje vamos dar só algumas pinceladas, mas quando a gente vê as heresias, as filosofias humanas, a politicagem, o partidarismo, o ocultismo, o misticismo, a intelectualidade vã. Quando a gente vê todas essas coisas em Colossenses, apesar de ser, entre aspas, uma luta nova para o apóstolo Paulo, porque João também vai combater esse tipo de coisa, ela não é nova nos dias de hoje. E nesse sentido a gente vê que a carta ela é útil, ela é necessária, ela é válida. Vale a pena estudar o texto bíblico, porque algumas crises do passado são as mesmas do presente. O diabo não é criador como o Senhor Deus Todo-Poderoso é. O diabo não cria coisas novas, mas ele tem utilizado das suas artimanhas, das suas falácias, das suas mentiras, para inculcar coisas na cabeça, muitas vezes, daqueles que são fracos na fé. Voltando ao texto de Éfeso, tem uma grande diferença. Se eu falei das similaridades, eu vou falar de uma diferença. A carta de Éfeso talvez, e aí vai brigar com Romanos, talvez seja o texto mais profundo do apóstolo Paulo. Romanos é uma carta de 16 capítulos, então tem muito conteúdo. Já a carta de Efésios tem apenas 6, mas o que Paulo escreve em 6 capítulos beira o absurdo da fé cristã.
coisas que estavam nas entrelinhas do ministério de Cristo, porque Jesus não estava preocupado em escrever doutrinas, Jesus estava preocupado literalmente em nos resgatar, em nos salvar, em derramar o seu sangue, em pagar o preço do pecado. E aí Deus levanta os discípulos, os apóstolos, para doutrinar, para ensinar a igreja, e Paulo escreve umas coisas absurdas. Entre os absurdos de Efésios, aparece um negócio escrito assim, que nós fomos adotados por Deus. Olha que coisa linda. Você é filho de Deus por adoção. Nós que éramos rebeldes, nós que não éramos nem povo, nós que não tínhamos nome, nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Está escrito em Efésios. Paulo vai dizer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo Jesus nos deu vida. Está escrito também no texto de Efésios que nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais. Tudo de Deus, todas as bênçãos de Cristo, elas são disponibilizadas para a sua igreja, que em Efésios é chamada de corpo. Nós temos essa identificação também lá em Efésios. Uma outra coisa profunda que aparece no texto de Efésios, e é uma garantia, e essa é para dar glória a Deus com muita ênfase, porque lá em Efésios aparece a primeira e única vez que nós somos selados, que nós somos garantidos, que há um penhor de Deus em nós, através do seu Espírito Santo. Nada, nem ninguém pode roubar a nossa salvação, porque há um carimbo, há um selo, há uma marca, há um penhor. Isso é bênção de Deus. Também lá em Efésios é dito que em Cristo Jesus toda a plenitude, toda a perfeição, toda a história encontra em Cristo Jesus o seu afunilamento, tudo está em Cristo Jesus. Queridos, por que Paulo pode dizer coisas, ainda fala sobre os dons, fala sobre salvação, fala sobre batalha espiritual. Efésios capítulo 6, a armadura, fala sobre o poder da oração, é um texto fantástico. Por que Paulo pôde escrever tão profundamente aquele povo de Efésios? Porque Paulo ficou cerca de 2 anos e 3 meses naquela cidade, pregando e ensinando a palavra de Deus, dia e noite. E o povo estava interessado na palavra de Deus. O texto bíblico de Atos diz, Paulo está na sua segunda viagem, o texto diz que Paulo ficou ensinando e persuadia. Paulo convencia por argumentos espirituais, mas também por argumentação humana, lógica, filosófica. Paulo convencia as pessoas de que Jesus era o Cristo. E uma vez que as pessoas se apropriavam desse conhecimento, elas eram libertas. E quem tem uma experiência com Cristo jamais cai de novo nas astúcias, nas ciladas do diabo. A gente até escorrega, a gente até peca, mas a gente não abandona aquele que nos salvou. 2 anos e 3 meses, ensinando a palavra, 2 anos e 3 meses, dia e noite, as pessoas indo, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, havia sede da palavra de Deus, coisa que parece que não aconteceu na cidade de Colossos. Coisa que parece que não aconteceu na cidade de Corinto, apesar de Paulo ter ficado 1 ano e 8 meses em Corinto. Coisa que parece que não aconteceu na região da Galácia. O texto de Gálatas não é uma carta para uma igreja fixa, mas na verdade para uma região que tinha Derbe, que tinha Listra, que tinha outras cidades ali. Porque lá em Corinto Paulo vai dizer e vai chamar a atenção que eles não se aprofundavam na fé, porque se tornaram carnais. Ou vocês não são carnais, Paulo vai dizer, tendo partidarismo, brigando entre os irmãos. E a soberba de Corinto levou eles a um prejuízo, porque a igreja de Corinto se perde dentro de uma soberba nas suas questões carnais, promíscuas, partidárias.
A igreja de Gálatas se perde no novo evangelho. Paulo fala, como assim? Vocês tão rápido saíram do evangelho verdadeiro para um evangelho que não é de Cristo Jesus. Há uma diferença numa igreja que ame a palavra de Deus, uma igreja que valoriza a palavra de Deus, os seus ministros da palavra, os seus pastores, como a igreja de Filipenses, a igreja da cidade de Filipo, que começa com a personagem chamada Lídia. Depois o Rômulo conhece ela, traz ela para a Zona Leste, casa e tudo isso. Mas começa com Lídia, lá na Europa. Depois que ela vem para a região de Itaquera, Guaianazes. Mas, queridos, há uma diferença entre uma igreja e um povo de Deus que busque o conhecimento da palavra. Porque Paulo fez muitos milagres na região de Éfeso. Mas o que permaneceu foi o conhecimento da palavra de Deus. Queridos, nessa carta que a gente vai caminhar nos próximos meses, na carta de Colossenses, nós vamos ver que a fala de Deus é muito verdadeira no Antigo e no Novo Testamento. O meu povo padece por falta de conhecimento. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Isso vai ficar muito claro, que o comodismo na vida do crente, aquele que está sempre bom, aquele que literalmente está empurrando com a barriga, e tem uns irmãos que durante a pandemia a barriga ainda aumentou. E os irmãos estão empurrando até mais longe a vida cristã, a vida espiritual com a barriga. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios, eu não pude falar com vocês como a espirituais. Não pude. Assim como Jesus diz aos seus discípulos, tenho muito a vos dizer, mas vocês não estão prontos para ouvir. Mas principalmente, querido, o que vai aparecer em Colossenses, principalmente, é a soberba e a vaidade daqueles que, cheios de verdades e conhecimentos humanos, deixam de lado o poder de Deus. E eu acho que de todos os problemas de Colossenses, esse é o que está mais batendo na nossa geração. O engano, a falácia de ter tanta informação sobre Deus e não ter conhecimento nem vida nenhuma. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Vamos ler o versículo de 6 a 9. Livro de Colossenses, capítulo 2, de 6 a 9. Entendo eu que esses versículos de 6 a 9 são o entendimento chave do texto. Para você entender o problema da igreja de Colossas, ou de Colossos, é esse versículo, de 6 a 9. E diz o seguinte, a palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como vocês receberam, assim andem nele. Nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Tal como fosse instruído, a parte teórica, em ações de graça, vida cristã na prática. Cuidado, presta atenção, igreja de Colosso, presta atenção, igreja do século 21, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme, anota aí, olha só a lista, que ninguém te engane com o quê? Com enredo. Tipo escola de samba, é um enredo, é um roteiro, que ninguém te engane com um roteirinho montado. Ninguém te engane com enredo, ninguém te engane com filosofias vãs, com sutilezas, ninguém te engane conforme a tradição dos homens, que ninguém te engane conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, em Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar e vamos pedir a Deus que nessa caminhada, nessa trajetória de Colossenses, o Senhor fale conosco e resgate o brilho da glória de Cristo no meio do seu povo, no meio da sua casa. Pai querido, obrigado pela tua palavra que chega a nós. Ó Deus, na nossa língua materna, a gente sabe que ainda existem tantos povos hoje que não têm acesso à tua palavra na sua própria língua. E nós te louvamos, porque minimamente a gente sabe do esforço que foi, do martírio, da entrega, do aprisionamento, de açoite de tantos que passaram, ó Deus,
pela tradução da Bíblia e ela chegou até nós. Obrigado por aqueles que nos ensinam, os pastores, os professores, os nossos pais, os nossos avós, aqueles que ministraram e ministram a Tua palavra nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado, porque não há dificuldade, não há impedimento, porque há, ó Deus, completa liberdade para não apenas cultuarmos a Ti publicamente, como estamos fazendo hoje, mas também para nos dedicarmos pessoal, individual, devocionalmente, para crescimento na graça e no Evangelho. Fala conosco através desta palavra e desperta a Tua igreja, que tanto tem se perdido no tempo presente, com filosofias vãs, com sutilezas, com tradição de homens, com rudimentos do mundo. Desperta a Tua igreja, para que Cristo volte a ser o que sempre foi e sempre será. Que o Senhor Jesus seja suficiente, que seja o único, que seja o Senhor da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Chegou aí o PowerPointzinho para vocês, não? Chegou? Põe aí para a gente. Vamos falar sobre a influência da palavra. Aqui para os irmãos se localizarem. A igreja, a cidade de Colossos, ela ficava no caminho. A cidade de Éfeso era uma cidade muito mais proeminente, e ela ficava numa certa rota comercial que dava acesso à turma que ia para o rio Eufrates. E muito perto de uma outra cidade conhecida da Bíblia, que é a cidade de Laodiceia. Isso é muito importante. Você entender que Colossos era vizinho de Laodiceia. Muito importante. Quando você lê o texto de Apocalipse, isso vai fazer mais sentido. Passa mais uma aí. Rapidamente, a palavra que traz o nome de Colossos, em grego aparece essa aí, Colossai, ou Conas, é uma cidade que não existe mais, ficava a 15 quilômetros de Laodiceia e cerca de 180 quilômetros da cidade de Éfeso. Era uma rota muito utilizada naquela época, muita conectividade, muita informação, muita troca de informação. 4 séculos antes de Cristo, essa cidade surge. Não que ela não existisse antes, mas 4 séculos antes de Cristo, de alguma forma os persas dão uma certa revida para aquela cidade. E ela passa a ser influenciada pela mitologia, mas pelo misticismo e esoterismo dos persas. E logo na sequência, ela vai se tornar uma cidade de referência no universo grego. Então tem misticismo, tem esoterismo, e daqui a pouco tem filosofia, tem autossuficiência do pensamento humano. E quando chega no século I, essa cidade é influenciada, e olha, isso é tremendo. Porque eu fiquei caçando, tentando entender, de fato, como que o Evangelho tinha chegado na cidade de Colosso. E tudo indica que foi através de uma pessoa. Isso é fantástico. Tudo indica que não foi um movimento, que não houve uma festa, que não houve uma reunião, que não houve um encontro. Foi uma pessoa, o tal do Epáfradas. E ele tem um testemunho absurdamente forte e um cuidado para com esta igreja. Porque ele leva a mensagem. Mas quando a igreja começa a se perder, ele vai buscar auxílio, um auxílio pastoral. Essa igreja, ou essa cidade, ela basicamente some na história a partir de um terremoto no século I. Porque a cidade que se tem construída hoje não é no mesmo local. A cidade, entre aspas, foi abandonada com as suas ruínas. Passa mais uma aí. A influência que leva a palavra de Deus até Colosso. Podemos ler esse texto de Atos 19? Vamos lá? Durante... Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como grego. Olha que coisa interessante. Durante cerca de 3 meses, Paulo estava pregando mais publicamente. Paulo estava falando às galeras, Paulo estava falando às multidões, nas praças, nas ruas, de repente até em ambientes assim, num salão, não sei. Paulo estava pregando publicamente. A pregação pública de domingo, ela cumpre um propósito.
E a gente ora, a gente se prepara, a gente faz bolsa, eu gosto bastante de escrever e coisa e tal. Mas ela cumpre um propósito. E eu vou dizer muito claro para você, ela cumpre um propósito limitado. Por quê? Se essa palavra não for renovada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, se você não se alimentar, se você não regar essa semente, ela morre. E tem muita gente que de fato chega na terça-feira e não tem a menor ideia do que o pastor pregou. Primeiro porque estava na hora do culto no celular, estava conversando, está indo, está vindo. A pessoa arruma de tudo na hora do culto, na hora da pregação, na hora da IBD. Ela arruma qualquer situação para fazer. Mas ela não senta para ouvir a palavra do Senhor. Jesus, quando prega o sermão, chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, as pessoas se assentam e ficam ali durante horas ouvindo o Senhor. Tanto é que Jesus precisou multiplicar pães para que as pessoas ficassem para ouvir a palavra. A multiplicação de pães não tem outro objetivo ali, a não ser manter as pessoas bem, fisicamente, naquele local, para terminar de ouvir o sermão. Ouvir a palavra de Deus deixou de ser um agrado para muitas pessoas, para os crentes, eu não estou falando das pessoas que não creem. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, e Neemias reorganizando o Estado de Israel, antes de fazer qualquer outra coisa, em termos políticos, Neemias pega, ele que foi o grande construtor, Neemias se estralasse o dedo, virava uma unanimidade naquele local, porque muitos já tinham tentado fazer aquilo e não conseguiram. Mas ao invés de buscar o destaque para ele, quando Neemias termina a obra, ele se senta e fala assim: Esdras, vem cá, nos ensina a palavra de Deus. E o povo ficou cerca de 6 horas ouvindo Esdras ler a palavra de Deus. E o texto bíblico diz que o povo chorava, porque há muito tempo não se ouvia a palavra de Deus. Na época dos reis, antes de Neemias, nós temos Jeremias mandando uma carta. Essa carta de Jeremias vira palavra de Deus, é um texto canônico. E ele manda essa palavra para o neto de Josias, o atual rei. Josias, há um tempo atrás, fazendo uma reforma do templo que estava abandonado, e encontra textos da palavra de Deus escondido. Imagina uma época de perseguição, de falsos profetas, e alguém escondeu o texto da palavra de Deus. Josias achou o texto e ficou encantado. E Josias também chora, rasga suas vestes e diz ao profeta: vai lá, consulta a Deus, porque nós não estamos fazendo nada do que esse livro está escrito. Josias rasga o coração. O neto dele, Joaquim, rasga a palavra, ele não quer ouvir. Ele picota a palavra e taca fogo nela, porque não lhe era importante. Queridos, há 2 tipos de pregação, minimamente 2 estilos, que é a pregação pública e o ensino da palavra de Deus, que nós aqui fazemos nos pequenos grupos, nos mentoramentos, na escola bíblica dominical. E é bonito demais, como a Débora falou, a gente vê uma igreja cheia no domingo, é fantástico, verdade. Nós que estivemos aqui mantendo o culto virtualmente, a gente chorou muito tempo aqui de bastidor com a igreja vazia, verdade isso. Mas, querido, como é triste ver os cultos de ensino bíblicos vazios. Um culto de quarta-feira com o pastor Jair passeando pelo texto de João, o caminho da cruz, um baita tema, e a gente não tem pessoas. Porque você não pode separar um tempo da semana para ouvir a palavra de Deus. Afinal de contas, você está cansado. Afinal de contas, você tem mais o que fazer. Afinal de contas, tem a novela na Record que já está passando o texto bíblico, lá você fica na novela. Afinal de contas, tem jogo do seu time, tem tudo, menos interesse na palavra de Deus. E Paulo pregou durante 3 meses, ele parou. Falou assim: não vou continuar pregando, porque não está dando resultado isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou me dedicar a quem quer ouvir da palavra de Deus. E aí ele parou de falar nessas mensagens mais abertas, e ele foi para uma escola. Tirano aqui não é um governo, Tirano é o nome de uma pessoa. Ele foi para a escola de Tirano. E ali quem tinha interesse de ouvir mais da palavra de Deus, através de um baita pregador, professor e teólogo, um cara que tinha uma mente brilhante na época, que era o apóstolo Paulo, pararam para ouvir. Queridos, o que te impede de buscar a presença de Deus? O que te impede de mergulhar na palavra de Deus? O que te impede de estar num grupo de mentoramento? O que te impede de estar numa escola bíblica dominical na quarta-feira ou no domingo de manhã? É a preguiça? Não é possível que a gente ainda está brigando com o travesseiro, não é possível.
A gente está vendo coisas acontecendo no mundo, a igreja sendo perseguida, a gente está vendo tanta coisa, a gente morrendo, e você ainda tem preguiça de vir na igreja. Ah, eu não consigo acordar. Aqui não consegue acordar. Não é possível que a gente vai continuar dando essas desculpinhas sem vergonha, esfarrapada, que não convence nem a você, o que dirá o Espírito Santo de Deus? Está na hora, querido, da gente ter interesse, porque a palavra de Deus influenciou, porque Paulo prega em Éfeso, depois de um tempo preso, ele escreve uma baita carta para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso tinha condições de ouvir coisas a respeito da plenitude dos tempos. Olha que assunto profundo. A igreja de Éfeso tinha condições de ouvir coisas a respeito do penhor do Espírito Santo de Deus. A igreja de Éfeso tinha. A nossa igreja, a gente precisa ficar discutindo se bebida é de Deus ou não. Olha a diferença do nível. Se cigarro faz mal, se cerveja faz mal, olha o nível. Se ficar, se transar antes do casamento tem problema, olha o nível de discussão que a gente está tendo. A igreja de Éfeso estava falando da eternidade, e a gente falando, com perdão da palavra aqui, de babaquice. Por quê? Porque nós estamos, queridos, muito distante do mínimo, do básico. O autor anônimo de aos Hebreus, que alguns entendem que é Paulo, outros entendem que seria algum discípulo muito próximo de Paulo, ele vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 5 ou no 6, ele vai dizer o seguinte: olha, já era tempo, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, mas eu tenho que voltar a discutir as coisas mais elementares da fé cristã, como arrependimento. Vamos ler esse texto, eu não separei, mas vamos até lá, livro de Hebreus, esse texto merece a nossa atenção, livro de Hebreus, capítulo 6, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismo, de imposição de mãos, de ressurreição de mortos, do juízo eterno. Isso faremos, tipo assim, depois, se Deus permitir. O autor está questionando, de alguma forma, a falta de crescimento de uma igreja que está na primeira, na segunda geração da pessoa de Cristo Jesus. Queridos, em que momento que a gente vai crescer na fé? Em que momento que a igreja brasileira vai crescer na fé? Porque a gente está passando vergonha nacional, né? Com essas questões públicas, políticas, partidárias, a gente está passando vergonha nacional. Com gente defendendo estilos de governo passado, gente defendendo estilo de governo presente, e gente que não ora, gente que não conhece nada da palavra de Deus. O texto diz, na continuação de Lucas 19, depois você lê em casa, vai dizer que pelas mãos de Paulo, Deus realizava milagres extraordinários. Eu fiquei pensando, a palavra milagre em si já é extraordinário. Parece redundante. Paulo realizava sinais ou milagres extraordinários. O que seria esse extraordinário? Queridos, não foi isso que sustentou a fé da igreja em Éfeso. Não foram os milagres. O que sustentou aquela igreja em Éfeso, ao ponto da igreja frutificar, porque o texto diz, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem da palavra de Deus. A partir da igreja de Éfeso, os habitantes da Ásia, inclusive a igreja de Colossos, que surge. Da onde surge essa igreja de Colossos? Porque a palavra de Deus que estava sendo pregada de maneira ousada, dissertando, explicando claramente, persuadindo a respeito de Deus, do reino de Cristo, aquela palavra, as conversas que vai aparecer tanto em Éfeso quanto em Colossenses, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, a conversa espiritual do povo de Deus foi tão impactante que gerou fruto numa outra cidade. Já pensou, querido? Os nossos cultos, os nossos encontros, as nossas conversas, que inclusive agora são públicas, são abertas por conta dos canais virtuais, começarem a dar frutos em outros lugares.
E aí começa a ter reunião nas casas, e daqui a pouco abre um ponto de pregação, e daqui a pouco tem uma igreja. Mas como começou essa igreja? Não, porque eu estava ouvindo os irmãos da igreja lá do 15, no encontro de jovens. Eu participei de um EBD dos casais, virtualmente, lá na... Já pensou, querido, nisso? Foi isso que aconteceu aqui. O poder da palavra de Deus influenciando pessoas. E uma dessas pessoas foi Epáfras. E outra dessas pessoas foi Filemon e a sua casa. Filemon, a sua esposa e o seu filho. Filemon é um dos livros mais lidos por juniores e adolescentes quando tem os desafios de leitura bíblica. Não é isso? Filemon, Obadias, Naum, que são aqueles livrinhos pequenos. Então, olha, quem essa semana ler um livro inteiro da Bíblia vai ganhar um ponto. É todo mundo ler Filemon. Não é isso? Já leu Filemon, Isaac? Pô, Isaac. Ah, já leu, né? Então tá bom. Mas, queridos, Filemon fez parte. Ele foi influenciado pela palavra. Talvez como eu tenha sido influenciado pela palavra de outros. Talvez como você. Mas a influência não permaneceu. Os milagres chamam a atenção. O menino estava sentado em cima do muro, caiu na pregação de Paulo. Eu fico imaginando que tipo de interesse alguém conseguiria dormir na pregação de Paulo. Dormir na minha, vai lá. Mas dormir na pregação de Paulo, o infeliz dormiu, caiu do terceiro andar e morreu. Aí Paulo foi lá, ressuscitou, ele falou, vou pregar mais 6 horas agora, só de raiva. Eu quero todo mundo acordado comigo. E ele continua pregando. Paulo expulsou demônios. O texto bíblico diz que até a sombra de Paulo curava. Eu fico imaginando o pessoal estudando o sol, né? Para que lado que vai estar a sombra hoje? O pessoal fazia fila de um lado, porque se Paulo passasse, até a sombra de Paulo curava. As pessoas levavam roupas de Paulo porque havia poder. Mas não foi isso que manteve a igreja. O que manteve a igreja de Éfeso e o que gerou fruto em Colossos foi, durante 3 meses, Paulo falava ousadamente. E durante 2 anos. Tinha milagre todo dia? Não. Todos os enfermos foram curados? Também não. Paulo orou e o sol parou, tipo Josué? Parece que não. Mas todo dia tinha ensino da palavra de Deus. Todo dia a palavra de Deus era ensinada. Queridos, Jesus vai dizer, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas, se guardaram as minhas palavras, disse Jesus, guardarão as vossas também. Quando Pedro e João foram inquiridos ali diante daquele primeiro milagre pós Jesus ser ascendido aos céus, com que autoridade, em nome de quem vocês fazem isso? Nós fazemos isso em nome de Jesus, papapá. E aí eles se reúnem no Sinédrio, o que a gente faz? Não tem como negar, é notório, é manifesto, é conhecido que um grande sinal foi feito, não temos o que fazer. Bom, ameacemos eles para que não mais falem, nem ensinem a respeito do nome de Jesus. Pedro ri na cara deles e diz, julguem vocês a respeito disso, se é justo, se é honesto, se é digno diante de Deus, ou obedecer a vocês ou a voz de Deus, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto. Ah, querido, faz tempo que a gente deixou de falar. Faz tempo que a gente deixou de testemunhar. Como a gente tem crente entendido de Covid, de pandemia, como a gente tem crente entendido de política, de direita e de esquerda, entendido de economia, de dólar, de euro, como a gente tem cristão entendido de tudo, menos da palavra de Deus. Querido, a sua posição política é um problema seu, enquanto cidadão deste mundo, o que você posta, mas como cristão, você deveria investir muito mais tempo falando das coisas de Deus. Porque para falar de política tem um monte de gente, e para falar besteira igual você costuma falar, querido, tem gente pra caramba. Assim, na boa, a concorrência chega a ser desleal, tem muita gente tonta, não seja mais um. Tem muita gente babaca, não seja mais um. Mas para dizer que salvação só é em Cristo Jesus, somente um povo pode fazer isso.
para orar por um país, somente um povo pode fazer isso. E esse povo abriu mão de fazer isso. Para ir na terça-feira numa marcha ou no outro sábado na outra, conforme o seu ideal político. Porque você tem disposição para ir para a rua manifestar a favor do atual ou do anterior presidente. O que você não tem coragem é de dobrar os seus joelhos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a igreja tem se perdido, desde aqui. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Bom, a igreja nasce em Colosso. E a igreja nasce diferente das outras igrejas que Paulo fundou. Porque Paulo puxa um tal de Timóteo, estende as mãos e faz de Timóteo um pastor, faz de Tito um pastor, tem Silas. Paulo vai multiplicando, mas a igreja de Colosso, ela nasce da alegria, do entusiasmo, da propagação da palavra de Deus. Mas ao que parece, eu vou continuar pesquisando, que esse é o primeiro encontro, eu vou continuar fuçando. Mas ao que parece, a igreja de Colossos não tinha pastor, que também é uma moda. Muitas igrejas já estão nessa pegada, não precisa de pastor, não precisa. Né? A gente se reúne aqui, a gente faz tal, todo mundo pode ser pastor. Não, mas Deus fala através de todo mundo. Essa briga, desde a época de Arão, com Moisés, Miriam, no Antigo Testamento, vem no Novo Testamento, sempre teve. Querido, o ministério pastoral é um ministério divino, é um ministério de Deus, exercido por pessoas humanas. O ministério é perfeito, apesar dos executores ou dos operadores serem pecadores. Mas o ministério da palavra é a loucura que Deus escolheu para anunciar as suas obras e as suas grandezas, quer você goste ou não. Deus vai dizer em 1 Coríntios, visto que na sabedoria humana não conheceram a Deus, aprove a Deus salvar os que crerem pela loucura da pregação do Evangelho. Porque os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo. E Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para nós, poder de Deus. Parece que a igreja de Colossos abriu mão do ministério da palavra. Afinal de contas, não tem tanto problema assim. Passa mais um aí, por gentileza. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A palavra de Paulo a respeito de Epáfras é muito diferente da palavra de Paulo a respeito de Tito e de Timóteo, por exemplo. Epáfras tinha um grande esforço, tinha um grande coração, mas não tinha autoridade pastoral. Porque para Tito ele chega assim, Tito vai lá e resolve. Vai lá na cidade, vai lá na ilha de Creta, e quem mora em Creta não é cretino, é cretense. Vai lá na ilha de Creta, pega os cretinos, quer dizer, os cretenses, e puxa a orelha deles. Porque eles rapidamente se perderam na fé. Vai lá e resolve. Para Timóteo ele chega assim, Timóteo, para de bobeira. Reaviva o dom que há em ti. Não fica nessa que os outros aí estão desprezando o teu ministério, porque você é um pastor jovem. Timóteo, manda ver. Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Para Tito e Timóteo, para Epáfras não. Ele diz que Epáfras tinha um bom coração, que era esforçado. Aí surge um segundo personagem. Também dizei Arquipo, atenta para o mistério ou ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Também muito estranha essa fala de Paulo. Porque quando ele fala para Timóteo, ele diz o ministério de Deus, sobre imposição de mãos. Tem uma hora que ele fala no plural, dá a entender que foi um conjunto de presbíteros ou de pastores que estenderam as mãos sobre Timóteo. Tem uma hora que ele fala no singular, dizendo as minhas mãos, anda nos meus passos, anda no meu caminho, porque fui eu que te consagrei. Mas para esse Arquipo, a coisa é um pouco diferente. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Filemão, para entender um pouco a respeito de Arquipo. Livro de Filemão, capítulo 1,
só tem um capítulo, diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Não diz que ele era pastor, não diz que ele era presbítero. E a irmã Áfia. Muita gente entende que era esposa de Filemão. E aqui aparece o nosso amigo Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está onde? Em sua casa. A igreja de Colossos, ela nasce na casa dessa turma: Filemão, Áfia e Arquipo. E esse Filemão, ele é um personagem que merece a nossa atenção. Depois eu vou tirar um dia só para fazer um estudo em cima dessa carta, mas hoje vale a seguinte menção. Filemão era aquele que tinha a igreja na casa dele. Ele era o líder, porque a carta de Colossenses termina nominalmente para Arquipo, o filho de Filemão. E era uma família rica, era uma família aristocrática, era uma família que tinha escravos, inclusive Onésimo foge e vai pedir acolhida para Paulo lá em Roma, que não era perto. Eu não peguei a quilometragem, mas se de Colossos para Éfeso era 160, 180 quilômetros, e Roma está lá do outro lado, tinha que cruzar o Mediterrâneo, era bem mais chão. Se Onésimo teve que sair da casa de Filemão, cuja a casa era a igreja de Colossos, para pedir misericórdia por Paulo, alguma coisa de muito errado tem nessa casa. Porque é uma casa que sustenta a igreja, é uma casa de dono de igreja, num português bem correto, como muitas igrejas têm os seus donos. E ali eles pregavam um tipo de evangelho que havia acepção de pessoas, também vai ficar claro lá no texto de Colossenses, que Deus não faz acepção de pessoas. Recentemente houve até um certo burburinho no meio cristão evangélico por conta de uma pregação do pastor Ed René a respeito desse texto. Na cabeça do pastor Ed, o texto precisaria ser reinterpretado, mas entendo eu que não. O texto não precisa ser reinterpretado. O texto precisa ser entendido. Porque desde o começo Paulo vai dizer a Filemão: Filemão, abra mão do teu direito de senhor, porque ele é teu irmão em Cristo Jesus. Mas os donos de igreja não abrem direito dos seus escravos. E era uma igreja que nasce de um movimento fantástico em Éfeso, de pregação da palavra de Deus, e se sustenta na politicagem, se sustenta na aristocracia, na família de donos de igreja, se sustenta em tudo, menos na palavra de Deus. E o que vai acontecer? As heresias vão entrar, e vão entrar de sola, porque não havia conhecimento da palavra, não havia conhecimento, busca, desejo profundo. Ao que tudo indica, esse Arquipo era o líder principal junto com seu pai Filemão. E não há pregação da palavra de Deus, não há ensino profundo da palavra de Deus. E aí você tem Epáfras, que era um bom cristão, possivelmente um evangelista, um diácono, um presbítero. Epáfras vê o que está acontecendo, Epáfras vai correr para Paulo e vai dizer: Paulo, me ajuda. Porque toda sorte de heresia, de mundanismo, de vãs filosofias está dentro da igreja. E a gente conhecendo um pouco o perfil, até certo modo explosivo de Paulo, a gente entende que Arquipo deu sorte que Paulo estava preso. Porque se Paulo vai com o ímpeto que normalmente Paulo tinha, Paulo talvez tivesse feito um estrago muito maior. No final de Colossenses fica claro que Paulo manda que a carta seja lida na igreja de Colossos e na igreja de Laodiceia. Lembra que eu falei que a igreja de Laodiceia era uma igreja próxima? E a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo. Porque a igreja que estava na cidade de Colosso se torna uma comunidade cheia de sabedoria humana. Precisa de pastor, precisa de Bíblia, precisa de oração. O que a gente precisa é de poder, o que a gente precisa é de filosofia, o que a gente precisa é de manipulação do mundo espiritual, que era o tal do misticismo. Quando se fala nas religiões místicas, é isso, é manipulação de espiritual. A gente precisa de anjo, a gente precisa de visão. Bíblia não, mudança de caráter não, mas anjo, visão. A gente precisa do sobrenatural.
Não, Paulo era muito pensador, Paulo era muito estudado, né? A gente precisa ver coisas, mas mudança de caráter, o povo não precisava. E depois daquele primeiro entusiasmo do efeito de Efésios, a sabedoria e a mente transformada de Cristo já não é mais necessária, porque agora a igreja tem outros donos, que no caso não era Cristo. A igreja de Laodiceia vai na mesma toada. Só que a igreja de Laodiceia, a soberba da igreja de Colossenses se dá nas vãs filosofias. A soberba da igreja de Laodiceia se dá no dinheiro. Qualquer semelhança com o que a gente vive no século 21 é mera coincidência. As pessoas abrem mão do evangelho verdadeiro, abrem mão da oração, abrem mão do estudo da palavra de Deus, porque agora a gente tem acesso a todos os outros conhecimentos. E a palavra de Deus começa a ser questionada, mas a ciência, isso já tinha ciência aqui, querido. Já tinha ciência aqui. Os cristãos nunca foram contra a boa ciência. O que os cristãos nunca se iludiram é que a ciência pode trazer felicidade, nem o dinheiro. Mas a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia se perderam nas duas coisas: vã sabedoria e busca da prosperidade. Queridos, a palavra de Cristo é suficiente. Quando Jesus declara, está consumado, é porque está consumado mesmo. Não precisamos de homens, não precisamos de placas de igreja, não precisamos de pastores, sacerdotes, nós precisamos de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E nós precisamos voltar a buscar o conhecimento não apenas teórico. A gente vai ver que o que levou boa parte da igreja a se perder foi a quantidade absurda de teoria e pouca prática. É gente que conhece de Bíblia, é gente que debate Bíblia, mas é gente que não vive nada do Evangelho lá fora. Passa mais um aí para a gente terminar e ir à ceia do Senhor. A palavra de Cristo é suficiente. A palavra de Cristo é suficiente. Disse o centurião, Jesus não precisa nem vir na minha casa. Não, mas eu quero ir lá orar pelo teu servo. Não, nem vem. Eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Eu tenho autoridade também sobre 100 soldados. A tua autoridade é muito maior do que a minha. Basta uma palavra tua. Nós precisamos crer na autoridade de Deus. Não é na autoridade dos governos, não é no ensino das escolas, e a gente entende que cada uma dessas coisas tem a sua importância, o seu papel, e precisamos ser, nesse sentido, bons cidadãos. Mas não está nisso a resposta da injustiça, não está nisto a resposta da miséria humana. Quem vai tratar a miséria humana é a palavra de Deus. E nós precisamos voltar a acreditar e dizer para as pessoas: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A gente precisa voltar a acreditar. Quem tem o filho tem a vida. Nós precisamos voltar a pregar libertação, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Eu falei isso há 2 anos atrás, 2 anos e meio, quando surgiu os primeiros embates entre cristãos nas redes sociais e na televisão, por conta de política. E eu falei, me recordo de ter dito algo mais ou menos o seguinte: me causa tristeza e vergonha. Como pastor, me causa tristeza e vergonha imaginar que a perseguição no Brasil aos cristãos vai chegar por idiotice. Seria mais honroso para a igreja ser perseguida pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. A gente ser perseguido por babaquice é muito pequeno. E o Evangelho se tornou disputas partidárias, e a gente vê cada coisa medonha, de pastores, de líderes de igreja. Isso não é novidade, porque esses ventos de doutrina a gente acha que é só doutrina religiosa, não é, tem as doutrinas políticas e filosóficas também, ventos de doutrina, sutilezas, modismos, vã filosofias,
Entre aspas, tudo isso se resume ao negócio: falta de conhecimento e experiência com Cristo Jesus. Falta de conhecimento. Da geração de Paulo, querido, não tinha ninguém mais politizado do que Paulo. Na boa. Da geração de Paulo, não tinha ninguém mais politizado do que Paulo. E Paulo diz assim: eu decidi saber nada a respeito dessas coisas, a não ser Cristo e este crucificado. Eu decidi, olha, eu poderia falar sobre essas coisas, disse Paulo. No meio judaico, eu sou o cara. Eu sou da linhagem real, hebreu de hebreus, eu sou da linhagem do primeiro rei, da tribo de Benjamim. Eu sou o cara, fui circuncidado no 8º dia. Da nossa religião, eu sou fariseu, querido. Eu sou dos caras mais guardadores. E no zelo irrepreensível, eu persegui os cristãos. Igual a mim, não tem ninguém. Mas eu decidi abandonar tudo isso como esterco. Essa é a melhor tradução. Porque aparece refúgio, lixo. A melhor tradução é esterco. Tudo isso não vale nada para conquistar aquele para o qual eu fui conquistado, Cristo Jesus o Senhor. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, longe disso, mas uma coisa faço, deixando coisas que para trás ficam, avanço para Cristo Jesus o Senhor. Queridos, nunca na história do nosso país a gente teve uma igreja tão politizada. Fala sério. Nunca na história a gente teve uma igreja tão politizada que sabe tudo de tantas coisas. E uma igreja tão fraca e promíscua. Tão em promoção e tão vendável como a gente tem visto. Queridos, o problema da igreja de Colossos é o nosso problema. A geração dos primeiros apóstolos viveu exatamente o que nós estamos vivendo. Para eles era o judaísmo, ou os judaizantes, que exigiam as práticas. O culto no sábado, a roupa sacerdotal, a festa solene, a circuncisão da carne. Que Davi se nega a fazer no Antigo Testamento, porque aquilo não muda coração. E a gente continua nas mesmas práticas. O vir à igreja, o se tornar membro, essas coisas, mas a mudança de caráter mesmo, o gnosticismo, a sabedoria mágica, a sabedoria extrema, o abracadabra, aquelas palavras, aqueles mantras cristãos que a gente fala aquilo, como se aquilo resolvesse. E a gente tem um monte de frases prontas, não é isso? É isso que te digo, varão. A gente tem um monte de frases prontas. Mas mudança de caráter, tem pouco. O ceticismo, a incredulidade sistemática e intelectual, a incerteza da possibilidade de verdade que gera o relativismo. Já está lá, querido, não é novidade. Já está lá. E o misticismo, que é a manipulação do sobrenatural. Ai de Deus se não fizer. Depois que eu cumpri tudo isso, o jejum de 40 dias, o monte, o sal grosso, o copo ungido, depois que eu cumpri tudo, ai de Deus se não cumprir o que ele me prometeu, se é que foi promessa de Deus. Queridos, o problema da igreja de Colossos era a falta de Cristo Jesus. Queria te convidar a orar, porque nós vamos à ceia do Senhor nesse momento. Hoje foi só a introdução. Só a introdução à carta de Colossenses. Imagino eu que a gente vai caminhar pelo menos 1 ano com essa carta. Tem gente que está em busca de heróis. Os messias do tempo presente ou do passado. Tem gente que está em busca de um governo sadio, um governo anticorrupção, no presente ou no passado. Tem gente que idolatra. Olha, me perdoa mesmo, se isso te ofender. Estou pedindo perdão, já antecipadamente. Mas como você é tonto? Me perdoa. Mas como você é tolo? Me causa uma tristeza profunda ver cristão agradecendo a governo por ter feito alguma coisa. Se não fosse o governo tal, jamais teria estudado. Se não fosse o governo tal, jamais teria comprado uma casa. Meu irmão, me perdoa, mas você é tão tonto. Primeiro, porque nada é de graça. Tudo a gente paga imposto e nosso país é um dos maiores. E segundo, se não fosse, Salmo de número 124, se não fosse o Senhor, o que seria das nossas vidas? Não agradeça, querido.
Se você tem feito isso, me perdoe, mas você é tonto. Biblicamente falando, você é um idiota. Isso é promiscuidade espiritual. Porque você está dando glórias a outro. E quem está buscando Messias no governo presente é tão idiota quanto. Nós precisamos de um governo honesto. Aonde, querido? No mundo que jaz no maligno. Tem que vir um extraterrestre para ter um governo honesto. Se esse mundo jaz no maligno, onde que a gente vai achar honestidade? Talvez lá em Marte. Mas se os cristãos orarem. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, olha só, e se arrepender, então eu ouvirei, sararei, perdoarei. Queridos, a gente está fazendo tudo errado. E a gente está fazendo as coisas erradas porque Cristo deixou de ser suficiente. A gente acha que a nossa força, a nossa capacidade intelectual, filosófica, o nosso status, agora os cristãos têm um status, o nosso poder político, o nosso capital político faz alguma diferença. Quem faz negócio com capeta sempre vai perder porque o diabo tem mais experiência no pecado. Enredos, filosofias vãs, sutilezas, tradição de homens, rudimentos mundanos, não segundo a Cristo. Querido, Jesus é Deus. Jesus é Deus de Deus, da mesma essência. Há um só Deus, um só Salvador, uma só fé, um só batismo, uma só palavra. E nós estamos debaixo de uma promessa, que Ele virá para nos buscar. Se isso não te for suficiente, nada mais vai ser.